Olá, muito bom dia para você que está acompanhando aqui mais um Café Digital. Estamos começando mais um programa nessa sexta-feira, essa iniciativa do Polo Digital. Aqui na página do Polo, já peço antes de qualquer coisa que você curta esse vídeo, essa live, compartilhe nas suas redes, vai ser muito importante. Tenho certeza que os seus amigos, seus seguidores também vão gostar do conteúdo de hoje. Hoje a gente conversa com o Thiago Weiser, ele que é advogado e presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB de Mogi das Cruzes. Ele também é sócio da Weiser Advocacia. Bom dia, Thiago, obrigado pela participação, uma honra falar com você. Um recado aí para quem já não está nos acompanhando aqui nessa live do Café Digital. Bom dia, Thiago. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão presentes aí. A honra é toda minha. Agradeço aí o espaço e o assunto, né, que a gente vai tratar hoje aí dessa ideia do empreendedorismo aí. Legal, maravilha. Mais uma vez, peço para você que está nos acompanhando, curte essa live, também compartilha nas suas redes e pode comentar à vontade. O Thiago está aqui para responder as perguntas sobre empreendedorismo, sobre a carreira dele, sobre os projetos atuais. Você também faz parte dessa transmissão, pode mandar sua mensagem, a gente está aguardando aqui. Thiago, para começar, vamos dar primeiro uma noção para quem está nos acompanhando, quem é o Thiago, qual que é a origem dele. A gente estava conversando lá atrás, né? Você é mogiano, nascido e criado aqui em Mogi das Cruzes, mas trazendo para o nosso contexto aqui, como e quando que você se descobriu um empreendedor? Você já falou que se formou em Direito em 2010, né? Mas não foi ali, nesse momento, que você se descobriu como empreendedor. Como e quando que isso ocorreu, Thiago? Bom, Felipe, eu acho que eu me descobri como empreendedor quando eu vi que montar um escritório de advocacia bonito não era suficiente para que o cliente viesse até mim, né? Eu tinha que encontrar uma maneira dele entender que eu era um bom advogado, que eu poderia ajudá-lo, eu prestava um bom serviço ali. E eu acho que a ideia do empreendedorismo nesse sentido veio de uma bagagem que eu tinha lá atrás, né? Contando um pouco do histórico da minha vida aí, eu fui desenvolvedor de softwares ali por quase 8 anos. Paguei minha faculdade fazendo isso, eu era programador. E aquilo me trouxe uma bagagem muito legal, inclusive relacionado ao marketing digital, e eu pensei assim, bom, agora eu tenho um bom espaço, eu abri meu escritório, né? Depois de algum tempo de formado, eu abri meu escritório, e eu precisava fazer com que a informação chegasse aos meus clientes, né? Ali eu comecei a empreender, então eu vi que não bastava sair pela rua ou pedir ajuda a familiares para entregar cartão. Eu até achava meio demodê aquela ideia de ficar na rua entregando cartão. E foi aí que eu criei um site, né? Eu falei, vou criar um site, vou trabalhar o marketing digital, né? A gente tem aí algumas questões éticas que a OAB trabalha nesse sentido, que a gente não pode fazer captação em massa, são questões antiéticas aí que o advogado tem que respeitar, né? Questões éticas que o advogado tem que respeitar. Então, eu tentei trabalhar um conteúdo bem informativo. Eu sempre trouxe para o portal do nosso site informações atuais, né? Então, eu tentava fazer com que aquilo chegasse, até então, naquela época, aos mogianos, né? Uhum. E aí, com o tempo, com o passar do tempo ali, a gente foi descobrindo, fazendo alguns cursos a mais ali, agregando no currículo, que a gente poderia expandir essa ideia aí. Foi nesse momento aí que a gente viu que o mundo digital nos acolheu muito bem. Legal. Mais uma vez, peço para você que está nos acompanhando aqui, hoje entrevista com o Thiago Weiser, advogado e presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB de Mogi. Manda sua mensagem aqui embaixo, vamos conversar, manda sua pergunta, também curta e compartilhe essa live. Thiago, aprofundando um pouquinho mais no seu trabalho como advogado, né? A gente entende a advocacia como uma profissão, talvez uma das mais tradicionais, sem muita inovação naquilo que se faz, que a gente tem como um pensamento médio e razoável da profissão, né? Mas você conseguiu encontrar um caminho bem diferente do tradicional. Explica para mim e para quem está nos acompanhando agora o que é um advogado autônomo e um advogado empreendedor, como diferenciar essas duas linhas de trabalho e como que você encontrou, como que você enxergou mais possibilidades enquanto um advogado empreendedor, Thiago?
Bom, Felipe, essa sua pergunta ela é fantástica, né? Porque falando da profissão, é realmente aquela profissão muito séria, né? E as pessoas nos veem assim, já imagina um advogado, o ser de terno e gravata, defendendo ali a causa dele na frente de um juiz. Então a gente tentou, por conta da área que a gente buscou atender, a gente tentou fazer uma advocacia mais contemporânea. Então, começou ali pela vestimenta. Então a gente tenta trazer um social mais esportivo, ter um escritório mais descontraído. Se você vier, e é um convite que eu já lhe faço, ao nosso escritório, você vai ver que tem um café, a gente tem puff espalhado pela sala. Então a gente tenta trazer um ambiente mais digital. Pensa aí nos escritórios Google. Aí a gente tentou trazer, como eu vim dessa área de tecnologia, eu tentei trazer essa inovação para a área jurídica. Então, o nosso escritório tem um clima bem descontraído, o nosso vocabulário tenta ser o mais claro possível com os nossos clientes, né? E falando da diferença aí do advogado autônomo para o empreendedor, cara, acho que a principal diferença está no fato de advogado ficar sentado na cadeira ou advogado levantar e buscar o cliente dele, né? Você começa a empreender quando você começa a pensar na solução de uma deficiência. Então, por exemplo, qual é a minha deficiência no momento como um advogado recém-formado? Poxa, a minha deficiência é cliente, eu preciso conquistar clientes. Se eu ficar sentado, é aquilo que eu falei na pergunta anterior, se eu ficar sentado esperando que o cliente entre pela porta, ele não vem, né? Só porque o escritório é bonito. Ele precisa de uma indicação, ele precisa de uma referência, né? Você tem que ser uma referência. Então é isso, empreender é achar, acho que uma solução para uma deficiência, algo que está difícil, algo que pode ser melhorado. Legal. E, Tiago, dentre os colegas de trabalho, ex-chefes, os colegas que você teve durante a profissão, como que isso foi recebido? Acredito que é uma mudança bem significativa dos padrões, né, de se fazer advocacia. Como que você foi recebido? Qual que foi o primeiro impacto dessa sua visão empreendedora dentro do seu meio e como que eles te veem agora? Felipe, eu acho que foi uma recepção muito positiva. Na verdade, a gente troca muita figurinha, né, com a jovem advocacia, a advocacia contemporânea. Então, eu acho que tanto para os clientes quanto para os colegas, essa ideia, eu acho que ela traz um conforto, porque você tem um alcance muito maior do seu cliente. Eu acho que para você conquistar um cliente, você tem que ser do tamanho dele, né? Não maior nem menor. Você tem que falar de igual para igual. E aí, o advogado que fica muito mistificado, Tiago, tá e eu acho que assim. Acho que agora voltou. Voltou? Pode completar, Tiago. Tinha dado uma Desculpa. picotada, mas pode completar. Então, assim, eu acho que a recepção foi muito boa pelos colegas de trabalho, pelos clientes. Eu acho que a ideia desse novo momento que a gente vive vai ser muito legal, vai agregar bastante. Eu acho que eu já estou vendo vários outros advogados nessa mesma linha, né? Então, tá dando super certo para mim e para outros colegas, com certeza. Essa última frase sua é muito interessante também, né, Tiago? Acredito que você estava caminhando sozinho nesse começo, né? Não imagino que tinham tantos da sua profissão fazendo isso que você começou a fazer aqui. Agora que tem mais gente também nesse sentido transformar uma profissão tão tradicional em empreendedora, você se sente mais confortável em continuar nessa caminhada agora que mais pessoas, mais advogados e empreendedores estão surgindo aqui em Mogi e também na nossa região e no estado como um todo, Tiago? Sim, com certeza. Eu acho que quanto mais profissionais você tem numa área, melhor ela fica, né? Uhum. E principalmente nessa questão do empreendedorismo, eu acho que você tira o advogado simplesmente da ideia dele ser um profissional que vai te resolver um problema para ser um advogado que vai te trazer uma solução completa, né? Muitas vezes a gente assessora aqui algumas startups que eles têm uma ideia, eles trazem para a gente uma ideia de estrutura, a gente complementa aquela ideia e no final a gente acaba participando do quadro societário deles. Então, olha aí o empreendedorismo vindo, né? Perfeito. Então, eu acho muito legal isso. E hoje a gente consegue prestar serviços que não só
agregam ao escritório, mas eles buscam renda fora. A exemplo disso, por exemplo, é uma startup que a gente assessora, que ela fazia serviços para um imóvel em leilão. Então, ela fazia toda a parte de consulta dos processos, consulta do leilão, ela avaliava aquele imóvel no mercado e ela traz para o cliente o conforto de dizer se aquele é um bom imóvel para ser arrematado ou não, né? O advogado fazendo isso, ele traz para si também a possibilidade de comprar aquele leilão, comprar aquele imóvel que está em leilão. Então, além de você assessorar aquele cliente, ficar feliz, você ainda também tem a possibilidade de investir junto com ele. Legal, legal. Só explica para quem está nos acompanhando agora, mais uma vez reforçando, curta essa live, compartilhe com seus amigos, com seus seguidores. Também pode comentar aí que daqui a pouco a gente vai ler tudo que vocês estão comentando. Explica a sua atuação enquanto presidente da Comissão de Direito das Startups. Acredito que é um ramo que está crescendo bastante, né? Essa busca por assessoria técnica das startups, que é um caminho novo que está sendo trilhado já há um bom tempo, mas ainda tem um grande potencial. Qual que é a sua atuação prática auxiliando essas startups e também como presidente da comissão, Thiago? Bom, vamos lá. Como presidente da Comissão de Startups da OAB, de Direito das Startups da OAB, a gente busca essa representatividade da OAB junto a essas pequenas empresas aí que estão nascendo, né? Esses embriões aí. E como advogado, como profissional que assessora essas empresas, essas startups, a gente ajuda ela em todo o sentido de estruturação, né? Uma startup, ela tem que nascer, ela tem que ser estruturada, ela tem que buscar investimento. Então, ela precisa, vamos dar exemplo aí de uma startup. Essas startups estão relacionadas ao setor de tecnologia, tá? Então, eu vou usar esse setor aí como exemplo. Você teve uma super ideia, você, Felipe, teve uma super ideia de um aplicativo que vai resolver algum problema aí da sociedade. E aí você precisa de alguém que desenvolva. Você é jornalista, mas você tem a boa ideia. Então, eu preciso te ajudar a você fazer um contrato com esse desenvolvedor. E você precisa me explicar o que você pretende. Se você quer trazer o dinheiro por recurso bancário, você quer trazer o dinheiro que você já tem guardado para pagar esse programador, ou se a gente vai buscar investimento. E aí eu preciso estruturar toda essa ideia. Precisamos saber se ele vai fazer parte do quadro societário, se a gente vai ter um investidor anjo. Então, eu estruturo toda essa ideia, a gente faz os contratos, a gente incuba essa startup, a gente ajuda ela a nascer, né, buscar os investimentos e ir para o mercado, né? Então, essa é a ideia aí da assessoria frente às startups. Se você parar para pensar, tá com a base no direito empresarial, né? Ela é uma empresa, Ela só muda a forma de trabalho ali, geralmente ela tenta analisar mais uma deficiência e tentar solucionar de forma repetitiva, né? Olha a Uber aí, né? O que ela fez por nós. É um exemplo de startup aí que resolveu essa questão do trânsito do veículo aí. A gente nem precisa ter veículo mais hoje, que a gente consegue, em 5 minutos, pedir aí um Uber na porta do escritório. Então, ela solucionou uma deficiência do mercado, né? Legal, legal. A Uber é um reflexo de visualizar um problema e trazer uma solução, né? Que é muito disso do que as startups estão se propondo a fazer. Essa parte jurídica, técnica, eu acho que é um dos desafios de um empreendedor, de alguém que está, assim como a Uber fez lá atrás, visualizando um problema e querendo trazer a solução. Para você, Thiago, enquanto empreendedor, quais outros desafios? Acredito que a parte jurídica não tenha sido um desafio, né, para você ser empreendedor, talvez seja o item mais fácil que você passou, mas quais os outros desafios que você visualizou durante essa preparação para ser um empreendedor nessa sua área tão tradicional, Thiago? Felipe, eu vou falar para você que no começo de carreira, o maior desafio do advogado é ganhar a confiança do cliente. A gente não tem barba na cara no começo de carreira. Então, até essa barba aqui começar a nascer, ter uns pelinhos brancos e o cliente começar a confiar na gente, achar que é um advogado experiente, leva tempo. Né? Então, o meu começo de carreira como empreendedor ou como advogado foi muito difícil no sentido de que eu não tinha... Eu era jovem, né?
então eu não tinha barba na cara, eu não tinha experiência ainda, então era difícil me apresentar para os clientes nesse sentido. Então, hoje isso já não é tão recorrente. Hoje as pessoas confiam mais no jovem advogado, você vê jovens advogados muito competentes, né? Eu acho que você não tem como chegar e convencer um cliente sem conhecimento, né? Você precisa ter conhecimento. Você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Acho que a frase é essa. Então, você tem que estar preparado, tá? Eu acho que o grande desafio aí é estar preparado. A gente está fazendo aqui um ao vivo, é um improviso, né? Se a gente não tiver bagagem para apresentar, é o mesmo que atender um cliente sem você dominar a matéria. Você não vai fechar com ele. Eu acho que o grande desafio, seja para empreender, seja para atender um cliente, é o estudo. Você tem que ter conhecimento do que você está querendo. Por isso, você não pode ser abrangente demais. Eu acho que não dá para você querer fazer de tudo. Você tem que se especializar, você tem que ter foco. Então, eu acho que o desafio é esse. Tenha foco e estude. Perfeito. É importante também a gente reforçar, né, Tiago? A gente vê essas grandes empresas que surgiram de uma ideia muito bem pensada, muito bem elaborada, e às vezes passa a impressão de que essa pessoa teve sorte, de que ela pensou em um problema, pensou numa solução, mas tem muita coisa por trás, né? A própria Uber, iFood visualizaram o problema, mas tiveram uma bagagem incrível para trazer aquilo, trazer uma solução para aquele problema, né? E quando você fala do estudo, acho que é importante ressaltar isso, né? Que você se especializar em um assunto, você especializar em uma determinada área é fundamental. Acho que você também concorda com isso, né, Tiago? É isso, Felipe, é isso, é isso. Você está certíssimo. O caminho é realmente você ter o foco e se especializar naquilo que você quer e saber compartilhar. Não adianta você querer chutar a bola, o escanteio, correr para cabecear e fazer o gol, que você não vai conseguir. Então, você tem que saber compartilhar. O grande lance das startups é nesse sentido. Você vê aí muita gente com uma ideia ótima, mas não tem a menor noção de desenvolvimento de sistemas, de aplicações, nem nada, e ela compartilha a empresa dela com desenvolvedores, com investidores. Então, esse lance das startups, essa joint venture, essa parceria toda é que faz a diferença. Você está corretíssimo. Legal, legal. Tiago, eu peço até licença para quem está nos acompanhando aqui. Eu vou mexer um pouquinho na câmera só para eu conseguir dar uma lida no chat. O Bruno Alves está falando que é uma ótima entrevista e um excelente advogado. Muito obrigado. A Larissa Mello. Obrigado, Bruno. Também. Bom dia, muito bom. Mike Aurélio, time GEO, acompanhando esse excelente advogado. Ótima entrevista. Legal. Essa é uma startup que a gente assessora. Eu falei errado ou é isso mesmo, Tiago? Que o Thiago. Tá me ouvindo, Thiago? É a GEL, isso mesmo. É time GEL, isso. A Carol. Sim, é a GEL, é isso mesmo. Tá aqui com a gente, o Alex da Silva Oliveira. Gente, pode mandar suas perguntas aí que a gente tá à disposição para responder. O Thiagão tá aqui, vai ficar com a gente. E pode mandar que eu passo a bola para o Thiago aqui. Thiago, a gente vive um momento muito difícil no mundo. A pandemia do coronavírus veio para mudar tudo aquilo que a gente tinha como normal. A expressão novo normal já está até velha de tanto que foi falada, mas acredito que lá para março, abril, tenha tido algum reflexo na sua atuação, no seu trabalho, né? Conta para a gente o que você teve que mudar, o que você teve que se adaptar para conseguir continuar com sua atividade durante esse caos causado pela pandemia, esse distanciamento de tudo e de todos, Thiago. Felipe, a pandemia ela veio, na verdade, para reafirmar aquilo que a gente já estava praticando ali há uns 2 anos, né? A gente já tinha transcendido algumas fronteiras ali, que era buscar clientes que não estavam aqui na nossa região. Então, a gente já oferecia os nossos serviços para quem era de fora do estado, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, e a gente utilizava-se de plataformas digitais para isso, né? Eu não precisava estar lá pessoalmente para atender aquele cliente. Eu fazia os contratos digitais, né? A gente já se utilizava de contratos digitais há quase 2 anos atrás. E aí veio a pandemia
e me ajudou com os clientes locais, né? Porque o cliente local, ele quer ser atendido, ele quer ser recebido na sala do advogado, ele quer ser recebido lá para tomar um cafezinho com o advogado dele, eu acho isso fantástico, eu prefiro até, né? Mas com essa pandemia e o distanciamento social, a gente precisou aí adaptar esses clientes locais. Então, isso serviu, a pandemia, esse momento fez com que os nossos clientes entendessem que o atendimento remoto, né, a videoconferência e os contratos digitais, eles funcionam muito bem. A gente muitas vezes consegue resolver ali, ser mais eficaz para um cliente que está com um problema urgente através de uma call, de uma videochamada, que eu posso fazer agora em 15 minutos, do que ter que programar a agenda dele e a minha, a gente se encontrar no escritório. Então, eu acho que a Deslocamento e tudo pandemia... mais, né? Exato, isso gera custo também, né? É. Então, eu acho que a pandemia ajudou nesse sentido. A pandemia fez com que nós dessemos um salto aí muito grande, e, dentre outras coisas, foi isso que veio acarretar na minha área. E, Thiago, pensando no reflexo que a pandemia traz para o futuro da sua atividade, não só da sua atividade, mas do cenário todo do empreendedorismo, você acredita que a pandemia tende a potencializar um processo que já aconteceria naturalmente, só que com um pouco mais de tempo, que é exatamente esse de videoconferências, as lives que se tornaram tão populares? A pandemia vem para mostrar a eficiência desse home office, né, tão popular durante esse período. A pandemia vem para consolidar a importância e a eficácia desse tipo de sistema distante das pessoas, mais tecnológico? Eu acho que temos um binômio aí. Ela vem para reforçar e, ao mesmo tempo, vem para mostrar que a gente tem que fazer de forma saudável, né? A gente viu muitas pessoas aí em depressão, extrapolando limites de horário, de jornada de trabalho. Então, a gente tem duas questões aí. Uma é, sim, que a pandemia trouxe essa ideia do home office, essa ideia da videochamada, do atendimento à distância. Isso roda muito bem, mas a gente tem que ter limite, né? A gente precisa se relacionar. Nós somos humanos, né? A gente precisa do calor humano. O brasileiro é muito caloroso e a gente precisa manter essas relações pós-pandemia, né? Então, sim, acho que é nesse sentido. Acho que a pandemia nos ensinou muito e eu vou dizer que o principal aí é a solidariedade. Eu vejo muitas novas startups no terceiro setor, né? O terceiro setor é algo que eu quero ver crescer muito. Inclusive, a gente assessora uma startup aqui que ela fomenta o terceiro setor Tiago, e só para acho explicar assim para quem está nos acompanhando, o terceiro setor relacionado a ações sociais, causas sociais, explica para a gente, por favor, só para todo mundo conseguir acompanhar. Exatamente, o terceiro setor está relacionado a isso, e aonde o Estado não consegue alcançar, ou ele tem uma ineficácia, o privado pode ir lá e tentar, com recursos deles, tornar aquela situação mais agradável ali. Então, a gente consegue, com a hipossuficiência do Estado em um determinado setor, a gente consegue trabalhar com recurso privado para atender aquela necessidade da população. É isso mesmo. E a pandemia gerou muita oportunidade nessa área, né? Como você estava falando, acredito que o social nunca, na história recente, não esteve tanto em evidência assim. Além dessa área, onde você vê mais possibilidade causada pela pandemia de ser empreendedor, de ajudar outras pessoas, de construir seu negócio a partir da pandemia e todo esse novo mundo que a gente está vivendo, Thiago? É verdade, é verdade. Olha, na verdade, se você pensar em ações sociais, você consegue aí ter uma infinidade de coisas, né? Desde escolas, creches, trabalhar com doações. A gente durante essa pandemia viu muita gente fazendo vaquinha para tudo que é tipo de coisa e o pessoal ajudando muito, né? O pessoal e havia aquela preocupação de que, olha, eu preciso guardar dinheiro porque eu não sei qual é o dia de amanhã, né? Mas você não viu isso, você viu as pessoas se ajudando, né? Por inúmeras vezes eu vi postagens de, olha, se alguém, eu não tenho dinheiro, mas se alguém tiver precisando, não tenho muito dinheiro, mas se alguém tiver precisando de uma cesta básica, fala comigo no privado. Eu acho que eu até fiz isso uma ou duas vezes. E nessa pandemia, a nossa cabeça aqui foi nesse sentido, e a gente, inclusive, montou um setor do direito do consumidor focado
para essas mãezinhas, eu falo mãezinhas porque a gente acostumou a lidar muito com essas mãezinhas que necessitam aí de uma liminar, são filhos, elas têm filhos com algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, e eles precisam, de repente, de um medicamento de alto custo que o Estado poderia custear e, por algum motivo, o Estado negou, ou precisam de algum tratamento, um home office, e o plano de saúde negou. A gente meio que montou um projeto pautado nessa estrutura de uma startup jurídica, né? A gente não pode ser exatamente uma startup, mas pautado na inteligência de uma startup, a gente consegue alcançar várias dessas mãezinhas que precisam de liminares judiciais aí para conseguir um tratamento, um medicamento de alto custo, e a gente tem auxiliado uma boa parcela da população aí de Mogi e de fora de Mogi agora, como eu disse, a gente está conseguindo alcançar mais gente aí. Legal, legal. A gente está conversando hoje com o Thiago Weiser, ele que é advogado e presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB de Mogi, e também é sócio da Weiser Advocacia, também em Mogi das Cruzes, né, Thiago? É Mogi das Cruzes, sei Weiser Advocacia, isso. Legal, legal. Manda sua mensagem, seu comentário aí, que a gente daqui a pouco vai ler. Pode mandar sua pergunta também para o Thiago. Agora, falando dos seus projetos atuais, você disse esse que começou durante a pandemia, né? Mais uma vez, por meio de identificar um problema que estava, esse um pouco mais visível, né? Que todo mundo conseguiu sentir. O que você está trabalhando atualmente, Thiago? Quais são os seus projetos? O que você está fazendo aí em meio a tanta coisa que está acontecendo, Thiago? Legal. Bom, em meio à pandemia, o crescimento de ideias e ideias para startups aí foi muito grande. Então, eu acho que o projeto principal aí é assessorar essas empresas. A gente trabalha muito no setor contratual, né, para montar toda essa estrutura. Então, a gente assessora essas startups. Eu acho que esse é o principal projeto no momento, né? A gente tem um outro braço ali que funciona com a mesma inteligência de uma startup dentro do direito do consumidor, que é a SW Aero. A gente denominou ela assim, né? É uma plataforma, é um site, né? Tá lá no nosso site. Ele é uma plataforma totalmente informativa, tem chat, tem formulário de preenchimento, tem bastante informações sobre decisões recentes relacionadas a durante o voo ou até antes dele. Então, por exemplo, você que é um passageiro aéreo, chegou Thiago, lá no aeroporto, viu que seu voo estava cancelado. Quando você estava explicando, deu uma cortada. Isso, agora voltou. Explica qual que é a atuação da empresa que você está trabalhando, isso? Tá, a gente funciona com um dos setores do escritório, a gente denominou como SW Aero, né? Ela funciona na base da inteligência de uma startup, e ela auxilia passageiros de voos que tiveram algum problema, seja na hora do voo ou até antes dele. Então, passageiros aéreos chegaram no aeroporto, descobriram que o voo estava atrasado, ou que o voo tinha sido cancelado, ou até mesmo que o voo já partiu, a gente tem uma plataforma, que é um site, né? Que tem bastante informações ali sobre os direitos desse passageiro, o que ele pode fazer, né? E como que ele deve proceder. E ali tem o nosso chat, ele tem atendimento em até 24 horas, ele manda o formulário, ele manda as perguntas. Então, a gente interage com esses clientes de forma online em qualquer lugar do Brasil. Legal, legal. E acho que deve ter uma demanda bem grande, né? Que tanto de gente que a gente vê reclamando de companhia aérea tem sido bem procurada, Thiago? Tem sido sim. Fora isso, a gente ainda tem uma startup, que é uma startup jurídica, ela nasceu aqui dentro do escritório, que é o Locação Segura, né? Foi de uma ideia nossa aqui mesmo. Ela é 100% nascida aqui dentro do escritório, e ela aí vai buscar um nicho do mercado de locação de imóveis aí. Ela tá em fase de desenvolvimento, né? Nós estamos estruturando ela juridicamente falando e em desenvolvimento da aplicação também. Então, a gente tem aí esses 3 projetos, eu acho que são os principais do escritório nesse momento. Então, é o atendimento a essas startups que estão nascendo, a gente precisa estruturar, incubar, fazer elas crescerem, trazer investimento para elas, né? O SW Aero, que a gente assim denominou, que é o atendimento aos passageiros aéreos aí, e essa locação segura, que é uma startup nascida aqui dentro mesmo. Legal. Para todo mundo que está nos acompanhando aí, eu vou puxar novamente aqui, sem tentar fazer muita bagunça, para conseguir ler o chat. Vamos lá. O Estilo Move, advogado excelente. Desculpa se eu estiver lendo algum nome errado, tá? É que
Aqui fica meio difícil. Adriana Martins, doutor Tiago Weiser, sempre abordando temas atuais. A Sandra Garcia também aqui com a gente. E o Murilo Fernandes falando matéria importantíssima para quem quer começar uma startup. Obrigado, Murilo. Essa é a nossa intenção mesmo. E o Andrew Guimarães pergunta para você, Tiago. Posso repassar já? Pode sim. E já vai ao encontro também do que a gente já tinha programado. Quais são os passos iniciais, pensando nos aspectos jurídicos, que uma startup deve seguir? Porque no começo, para quem não tem nenhuma experiência de empreendedorismo, tudo parece um mar de informações que não leva a lugar nenhum. Seria bom ter essa noção básica. Então, o Andrew Guimarães, quais são os passos iniciais, Tiago, pensando nos aspectos jurídicos que uma startup deve seguir? Tiago. Legal, ótima pergunta. O passo inicial é analisar a sua ideia, é ver se a sua ideia ela tem chance no mercado. Então a gente tem que verificar se a gente tem concorrência com essa ideia, se existem já aplicações desenvolvidas nesse mesmo segmento, né? Se isso já não foi inventado, entre outras palavras, né? Muitas vezes a gente pega umas ideias fantásticas, aí a gente vai ver isso já existe uma solução muito parecida no mercado. Então, a primeira delas é fazer essa pesquisa, tá? A segunda delas é estruturar a sua startup realmente, pensando na parte dos contratos que você vai fazer e como você quer trazer investimento para ela, né? O que você pretende dessa startup? Quanto de dinheiro você tem para investir? Você já tem possíveis investidores? Você não quer que ninguém faça parte do quadro societário com você? Você quer trazer recurso bancário? Então, a gente tem que entender todas essas ideias e aconselhar, né? Muitas vezes o cliente vem com uma ideia muito fixa na cabeça e a gente abre a mente dele, e aí que eu falo onde trabalha o empreendedorismo, né? Onde está a diferença do advogado do empreendedor. Ele não entende só de fazer contrato, ele entende de fazer o negócio funcionar, né? É aí que está a diferença. Então, a gente aconselha realmente esses clientes como que eles devem proceder para ter aí uma startup nascendo, para ter essa estrutura e ter sucesso no futuro. Legal, legal. Tiago, já encaminhando para o nosso bem que falaram que passa rápido mesmo, a gente já está chegando ao nosso final. Mais uma vez agradecer a sua participação aqui, tenho certeza que todo mundo que acompanhou consegue tirar bastante conteúdo dessa nossa conversa. E para finalizar, então, já deixa o seu recado para hoje, quem está pensando em empreender, vem na página do Polo, acompanha o Café Digital. Qual que é o recado para essas pessoas que estão pensando, estão buscando inovar, empreender? O que você deixa de mensagem para eles, Tiago? Eu deixo de mensagem que a gente tem aí, o que você acabou de falar, o Polo Digital de Mogi das Cruzes, eu acho que é o ponto de encontro para quem quer empreender aí nesse setor de startups, tá? A gente está sempre lá, né, e auxiliando quem precisa. Ali você tem uma troca de ideias muito legal com quem já desenvolve, com quem já tem startup, com quem já está incubado, com quem já nasceu, com quem já está faturando. Então, essa troca de figurinha é muito importante, né? Consulta um advogado, tá? Especialista nessa área. Não precisa ser agente, mas você tem que consultar um advogado especialista nessa área. E é o que eu falei, especialista nessa área, né? Não pega algo muito abrangente para que você consiga ter o sucesso, a eficácia no que você pretende aí. E enxerga sempre a necessidade do mercado, enxerga alguma necessidade do mercado. O que está difícil? O que você faz no dia a dia? O que a sua mãe faz no dia a dia que está difícil? Você pode melhorar isso? Você tem alguma ideia para melhorar isso? É assim que nasce uma startup. E pensa sempre que o objetivo é ter uma missão. Tá? Não adianta a gente ter alguma coisa sem ter missão. Eu entendi que a pandemia também trouxe muito essa questão da missão para nós. As empresas hoje buscam ter missões, né? Então não basta você simplesmente pensar que o atingir o objetivo é o lucro. Não é só isso. A gente tem que ter missão, principalmente nesse momento aí solidário e nesse momento que a gente está se preocupando tanto aí com a saúde e com o próximo. Tiago Weiser, advogado e presidente da Comissão de Direito das Startups da OAB de Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Se quiser deixar suas redes sociais, algum contato, fique à vontade.
Obrigado mais uma vez dessa conversa. Muito bacana esse conteúdo que a gente passa para quem acompanha o Café Digital e também para quem acompanha a página do Polo Digital aqui de Mogi das Cruzes. Obrigado, Thiago. Felipe, eu que agradeço. Quem quiser saber um pouquinho mais aí do nosso escritório, entra lá no swadvocacia.com.br ou procura nas redes sociais aí Seiweiser Advocacia, tá bom? A gente está com as portas abertas aí para qualquer nova startup, qualquer nova ideia, para qualquer troca de figurinha mesmo, né? A gente gosta muito desse bate-papo, a gente tem um café aqui no escritório, a gente gosta muito de fazer as reuniões ali. Então, eu deixo aqui um convite para você, Felipe, para quem estiver nos ouvindo aí, bora tomar um café com a gente. Maravilha. Hoje a gente conversou com o Thiago Weiser, advogado e presidente da Comissão de Direito das Startups aqui da OAB de Mogi das Cruzes. Obrigado mais uma vez, Thiago. Obrigado a você que nos acompanhou durante esses 30 minutos aí. Passa muito rápido, daria para conversar mais meia hora, mais uma hora, o dia inteiro com o Thiago, que ele tem bastante conteúdo para passar para a gente. Eu também agradeço a oportunidade de ser o host, de comandar essa entrevista aqui hoje. Muito obrigado à equipe do Café Digital, também do Polo Digital. E sexta-feira tem mais. Na próxima sexta-feira tem mais um programa do Café Digital, com certeza também com bastante conteúdo para você que quer se inteirar sobre startups, empreendedorismo, todo esse universo de inovação aqui em Mogi das Cruzes. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Valeu. Obrigado, até a próxima.